eu estou aqui pela primeira vez, feliz com o convite, agradecido. O irmão Pedro Paulo me disse que vocês são uma igreja muito bacana, uma igreja muito calorosa, muito bonita e precisava de um pastor para falar aqui hoje à noite. Eu vim, meio perdido por aí e acabei chegando. O irmão ali que tentava me achar, não conseguiu. Tão perdido que eu estava, ele não conseguiu me achar. Irmãos, eu estou vindo ali do Hospital Adventista Silvestre, estamos trabalhando lá já há 2 anos e Deus tem nos abençoado assim de maneira muito bênção. Amém. Eu sempre trabalhei com evangelismo nas igrejas por onde eu passei, em Minas Gerais e aqui no Rio de Janeiro. E quando me falaram para ir trabalhar com os doentes no hospital, eu fiquei assim apavorado. Porque como é que eu vou evangelizar os doentes, né? Mas Deus tem mostrado que ali tem pessoas assim, com o coração aberto para a palavra. E Deus tem nos dado muitas alegrias. Para esse final de ano nós temos 14 pessoas que deverão ser batizadas. Trabalho no hospital lá dentro. Fora as que já foram, graças a Deus, esse ano. Deve chegar a umas 20 pessoas. E a gente está vendo assim como Deus se interessa por todas as pessoas, em todos os lugares. Eu sei de ministérios que acontecem nos presídios. Eu já trabalhei 6 meses numa penitenciária, já batizei presos, gente perigosa, infelizmente gente que foi alcançada pelo Evangelho. Em igreja, com frequência. Eu gostaria que esses momentos que seguem, a irmã Nelma me disse que eu posso ficar à vontade, vou falar o quanto o Espírito Santo quiser. Amém. Aí ela pensou um pouquinho melhor e disse até as 9, pastor. Vai que o Espírito Santo quer passar a noite inteira. Aí a irmã Nelma pensou bem, até as 9 é melhor. Mas então, queridos, nós vamos abrir a Bíblia e vamos ler a palavra de Deus em João, capítulo 14. Nós vamos ler. Vocês me ajudem porque vocês é que vão ler aí o que eu vou citando para vocês. João, capítulo 14. E cadê a sua Bíblia? Vou te arrumar um pouquinho. Tem nada, não. Oh, tem nada. João capítulo 14 é um capítulo muito querido, assim, muito agradável. Todos aqueles que têm a esperança na volta de Jesus gostam dessa leitura. O que nós lemos aí, meus irmãos? Capítulo 14, versos de 1 a 3, diz o quê? Não se turbe. O que é turbar o coração? Coração turbado é o quê? Preocupado. Não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos, não fiquem aflitos. Então ele acrescenta: acreditem em Deus e acreditem também em mim. E o que mais? Diz o verso 2 aí. Muitas moradas na casa do meu pai. E se não fosse assim, eu teria dito. Então eu vou preparar um lugar. E quando eu for preparar o lugar, eu voltarei e eu vou buscar vocês, para que onde eu estou, vocês estejam comigo. E é bom isso, irmãos? Amém. Mas não diga amém ainda, porque tem muito mais coisa aí. Tem o verso 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e vai até o capítulo 16. Atenção, irmãos, esse é um ponto. Nós lemos só esses 3 versos. Os versos, esses 3 aí, falam da promessa. Está bem? Esses 3 versos que nós acabamos de ler são versos da promessa. Acontece, irmãos, que entre a promessa e o acontecimento, olha, tem muita coisa para acontecer. Quantos anos tem que você está esperando Jesus voltar? Essa irmãzinha aqui, quantos anos tem, meu irmão, que a senhora está esperando Jesus voltar? Está chegando, tem pouco tempo, né? Eu estou com 35, tem mais gente com mais de 35 anos aqui esperando? Quantos, Nelma? 38 esperando.
Pergunto a vocês, é fácil esperar alguma coisa? Perguntar para o senhor uma pergunta aqui. O senhor está esperando alguma coisa assim há muito tempo que não aconteceu ainda? Não, essas coisas assim materiais. O senhor tem uma esperança que não cumpriu ainda? Tem, não tem? A maioria de nós tem uma esperança que não cumpriu ainda. Você tem uma esperança que não cumpriu ainda? Tem. A gente espera tanta coisa, né? É um filho voltar. Um filho para voltar. Né? A gente espera uma cura. Lá no hospital, todos os dias eu estou lidando com essa situação. Pastor, será que eu vou ficar bom? Será que eu vou ficar curado? Não, tenha fé, eu fico dizendo sempre, tenha fé. Não perca a esperança. Né? Os médicos estão fazendo, os medicamentos estão aí, os equipamentos e tudo. Não perca a esperança. Mas não é fácil esperar. Esperar é um problema. E muita gente perde a esperança. Outra pergunta para vocês. Vocês conhecem pessoas queridas, amigas, que esperavam Jesus voltar e hoje já não esperam mais? Desistiram. Abandonaram a fé. Abandonaram a esperança. Vocês conhecem? Conhecem bastante, né? Pois é. As pessoas estão assim. Elas aprendem. Oh, que maravilha, tem uma esperança, Jesus vai voltar. Só que o tempo passa, 1 ano, 2, 10 anos passam e Jesus não volta. 20 anos e Jesus não volta. E as pessoas têm a tendência de esmorecer, perder a esperança. E outro problema, irmãos, é quando a gente permanece cantando, mas não acreditando. A gente canta, a gente fica por aqui, a gente participa da programação da igreja, mas já não tem mais esperança. Vocês conhecem gente assim? Não, vocês não conhecem ninguém assim. Não, nem eu conheço gente assim. Eu imagino que tenha pessoas que estão na igreja cantando e falando, mas o coração não está mesmo na esperança. Até canta a respeito, até fala a respeito. De vez em quando fala a respeito, mas o coração está longe. Os planos são outros. Será que tem gente assim? Os planos são outros. Tomara que não seja entre nós, né, irmãos? Mas eu acredito que haja situações assim, de pessoas que até acreditam que Jesus vai voltar, mas os planos são outros. Não há um planejamento para a volta de Cristo. Acredita, leu, tem a promessa, mas os planos são outros, em outra direção. Então, vamos conversar a respeito disso e vamos tentar, assim, encontrar uma luz, uma direção para ajudar a gente a manter a esperança, não perder a fé, a viver a esperança da volta de Cristo com ânimo, com vigor, com entusiasmo, não só pregando, mas vivendo, experimentando, né? João capítulo 14, desses versos que nós acabamos de ler, Jesus está preocupado com o tempo da demora. Os discípulos queriam saber: Senhor, quando é que vai ser isto? Lembra que eles fizeram essa pergunta? Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar Israel? Quando é que vai ser? Aí Jesus falou o quê? Não vos compete saber isso. Vocês não têm que ficar preocupados com isso. O tempo não é assunto para vocês. Quando é que eu vou voltar? Nem eu sei. Naquele tempo Jesus dizia isso. Eu acho que hoje ele já sabe. Hoje ele já sabe. Mas ele dizia: nem eu sei. Isso não é assunto para vocês ficarem preocupados. Aí, irmãos, nesse capítulo 14, no capítulo 15 e no capítulo 16, ele dá para nós a chave, o segredo, apresenta como viver a esperança, como esperar. Está bem? Eu vou mexer nesse assunto daqui a pouquinho, mas eu quero lembrar a vocês uma coisa: a volta de Cristo não é um assunto só para você ficar pensando para frente, não é um assunto só para o futuro. O assunto da volta de Jesus na Bíblia tem que ser entendido em 3 tempos: o passado, o presente e o futuro. Então vejam vocês, muitos de nós, ou a maioria que eu conheço, olha a volta de Jesus como um acontecimento que vai se dar
Eu estou mostrando para lá o futuro, vou mostrar lá para trás passado, tá bom? Então, fica olhando para o futuro e achando que Jesus está para voltar, Jesus vai voltar. E se esquece que o assunto da volta de Cristo, nós temos que olhar para trás também. Hã? Ou não? Em especial para agora. Hã? Em especial para agora, na verdade. Agora. Sim, eu vou chegar lá. Mas nós não podemos olhar só para o futuro, temos que olhar para o passado. O que é que nós encontramos no passado em relação à volta de Jesus? Quando você olha para o passado, você vê o quê? Você enxerga o quê? Bom, deixa eu lembrar a vocês aqui rapidinho. Daniel capítulo 2, nós não vamos ler, mas eu só quero lembrar a vocês aquela figura, o sonho do rei Nabucodonosor. Quantos já leram o sonho do rei Nabucodonosor? Daniel capítulo 2. Alguns já leram, outros não leram ainda. Leiam isso em casa depois. Eu vou explicar rapidinho para vocês. O rei Nabucodonosor vivia em Babilônia cerca de 600 anos antes de Cristo. Ele teve um sonho. E quando ele sonhou, vem cá meu amiguinho, agora você me ajuda, vem cá. O rei teve um sonho. Deixa esse livro aqui. Você vai ser o sonho do rei. Sobe aqui. Pronto. O rei estava dormindo e sonhou. E ele sonhou e viu uma estátua de metal. A cabeça dessa estátua era de ouro. O peito e os braços eram de prata. O ventre era de bronze. As pernas eram de ferro. E os pés eram uma mistura de ferro e barro. O rei estava sonhando com aquele sonho esquisito, estranho, e de repente veio do céu uma pedra. E voou no céu, e foi, e atingiu a estátua. Aonde? Nos pés da estátua. E o rei viu quando a estátua se partiu, esfarelou, esmiuçou, virou pó. E o vento soprou o pó da estátua e desapareceu. Mas a pedra, aconteceu o que com a pedra? Ela se tornou um reino. Cresceu E encheu toda a terra. E o rei ficou apavorado com aquele sonho. Que sonho é isso? Que significa isso? Chamou Daniel. Estou pulando um pedaço da história. Daniel veio, profeta de Deus, e disse para ele: Nabucodonosor, vou te dizer uma coisa. O que você está querendo saber, só Deus pode explicar. Eu vou orar e Deus vai explicar o que significa isso. E Deus disse a Daniel o significado do sonho do rei. E o que Deus disse para ele? Daniel disse para o rei: o Deus do céu mostrou para você o que vai ser quando? Lá no fim dos tempos. O Deus do céu está te mostrando o que vai ser o futuro, no fim dos tempos. Você, Nabucodonosor, é a cabeça, mas você não vai ficar para sempre. O seu reino vai acabar, vai passar. Depois de você virá um outro reino. Quem? Os medos e persas. Ó, abre esse braço aqui. Os medos e os persas. Maravilha. Depois dos medos e persas, quem mais? Os gregos vieram. E depois dos gregos, quem? Roma veio. E aí depois de Roma, acabou. Não tem mais reino, não tem mais império mundial. E Daniel está explicando isso para o rei. O futuro da humanidade. Deus mostrou para você a história da humanidade até o fim dos tempos. Porque depois de Roma, o reino será dividido em 10 pedaços. E aí serão nações fortes e nações fracas. O ferro e o barro. E nunca mais vão se juntar para fazer um império mundial. Mas nos dias destes reis aqui, lá embaixo, nos pés da estátua, o Deus do céu vai estabelecer o seu reino. Prontinho, obrigado, querido. Como é que se chama? Brendo. É o Brendo. Então, minha gente, Deus mostrou para Nabucodonosor. Então, eu sou adventista, quer dizer, eu espero a volta de Jesus e estou olhando para o futuro. E então, nesta noite, estou pedindo a você, olhe para trás também. Não fique só olhando para frente, para o futuro, olhe para trás. Quando você olha para trás e enxerga essa profecia de Daniel, o que é que você vê? Qual o significado disso? Nossa época, né? Nossa época. Já chegou nossa época. Mas para trás, e para o passado? O que é que nós encontramos nesse passado dessa profecia?
Vou explicar para você. Não está escrito, está nas entrelinhas. Sabe essa coisa das entrelinhas? Você lê a linha. E eu falei para vocês as linhas aqui da profecia. Agora, nas entrelinhas dessa profecia, sabe o que está escrito? Nada. Mas sabe o que significa as entrelinhas dessa profecia? Significa que a volta de Jesus não é um assunto místico, não é um assunto religioso, não é uma invenção, não é uma invenção dos cristãos, não é simplesmente uma promessa que Jesus Cristo fez. A volta de Cristo é um acontecimento, a volta de Cristo está amarrada com a história dos reinos e as nações e os seres humanos. A volta de Jesus é o desdobrar da história da humanidade. A volta de Cristo, meus irmãos, ainda que não houvesse promessa de Jesus, ela aconteceria, porque é exatamente o que está dizendo a história. Nabucodonosor, depois os persas, depois os gregos, depois os romanos, e depois as nações divididas, e depois o reino de Jesus Cristo. É só uma questão de tempo, e a história vai completar, a história vai encher, a história vai seguir o seu curso, e é para lá que nós estamos caminhando. Amém. Inevitavelmente, creia ou não, é para lá que nós estamos indo. Como é que você sabe disso, pastor? Mais uma vez, olhe para trás. Lógico. Você é capaz de duvidar disso que eu acabei de descrever aqui para você? Eu não creio em Bíblia, não creio nessa história de Daniel. Mas tudo bem, não acredite. Mas o que é que você vai fazer com a história de fato? O que você vai fazer com a passagem dos romanos pelos dominadores desse mundo? O que você vai fazer com os gregos e os medos e persas e a própria Babilônia? Você vai desacreditar nisso? Então você é desencaixado das ideias. Porque Roma e Grécia e Babilônia está aí para contar a história. Você mesmo pode ir lá, vasculhe os livros, não precisa ler Bíblia não, vasculhe os livros e você vai encontrar tudo isso que Daniel mostrou no futuro. A questão é simples. Se você não pode duvidar do passado, de onde você tirou a ideia de duvidar do futuro? Como duvidar do futuro se eu não posso descartar o passado? Esse futuro é simplesmente a continuação desse passado. Por isso que a volta de Jesus tem que ser olhada para trás, porque quando eu olho para frente e penso na volta de Jesus, se porventura alguma dúvida mexer na sua cabeça, porque o diabo é assim mesmo, ele gosta de infiltrar dúvida, está pensando no futuro, a volta de Cristo, e aí vem aquele pensamento, que nada, há muitos anos que vem se falando disso, nunca aconteceu, besta, isso é bobagem, isso é mentira. Aí volte para trás rapidinho, opa, peraí, como é que não vai acontecer isso, se já aconteceu isso, aquilo outro? Se você não pode duvidar do passado, então não duvide do futuro, porque é um absurdo, é uma coisa assim, absurdamente fora de lógica. Se você pudesse duvidar do passado, então eu daria a você o direito lógico de duvidar do futuro. Mas não tem como, você pode até duvidar, mas tem a chance de vasculhar o passado e pronto, descobrir tudo. Não duvide do futuro, porque você não pode desprezar o passado. Então, conclusão, o assunto da volta de Jesus não é um problema futuro e nem de passado. Pescaram aí? O assunto da volta de Cristo não é um problema nem do passado e nem do futuro. É um problema do... E esse é a nossa grande questão, minha irmã Júlia? Não, Edilane. Quase assim. Foi pertinho. Então, Edilane, nosso problema é o presente. Você já ouviu? Pode falar. Pode, então deixa eu falar filmando.
conversando com os irmãos um dia desses, e eles perguntavam assim: pastor, você não acredita que Jesus vai voltar em 10 anos? Porque no máximo 20 anos. As pessoas querem marcar com matemática a volta de Cristo. E eu dizia assim: mas como assim você acha que vai demorar mais uns 10 anos? Como assim? Não, porque está acontecendo isso, aconteceu aquilo. E quando troca os papas, então, aí que o assunto surge, né? Porque o Vaticano agora é o Papa que vai cumprir a profecia. Aí morre o danado do Papa e não cumpre a profecia. E aí meio que dá aquela murchada na bola da esperança adventista. Há um terremoto não sei aonde, agora vem. E o tsunami, é agora que Jesus vem. E caiu as torres gêmeas lá nos Estados Unidos. Agora não tem mais jeito, porque Jesus está chegando. Irmãos queridos, não há problema você olhar os acontecimentos, não há problema. Mas não fique se movendo na sua fé pelos acontecimentos. Não precisa. O futuro você não tem que se preocupar. Você tem que se preocupar com o presente. Jesus disse aos discípulos assim: não vos compete saber os tempos e as estações. Não vos compete. Quer dizer, o assunto da volta de Cristo no futuro não é da minha responsabilidade.